Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Tudo ótimo. Hoje vai ter assunto aqui na nossa série de cases. Vamos falar aí de projetos de impacto, comunidades, e para isso a gente convidou o Kaique lá da Onça Cripto. Olá, Kaique, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Prazer em Tudo estar muito aqui. bem. Obrigada por ter vindo falar com a gente um pouquinho do projeto do Onça Cripto. O Onça Cripto ele já tinha aparecido aqui no podcast antes, na conversa com o pessoal, inclusive da Bankless, com o Vitor Cabral, e ele falou do projeto da Onça Cripto. E a gente, não, vamos trazer, a gente quer fazer uma série só com cases, e a gente vai apresentar. Mas, Kaique, deixa eu apresentar você aqui para o pessoal do podcast. Eu pedi uma mini bio, mas é um currículo Lattes aqui, comprido. Então, vamos lá. Que isso? Tá grande esse aqui. Mas, gente, o Kaique Kloss. Kloss tá certíssimo que eu falei? Ou é Close? Isso, é Klaus, desse Kloss. jeito. Tá bom. O Kaique Kloss é coordenador de projetos socioambiental e fundador do projeto Onça Cripto. Ele possui um bacharelado em engenharia elétrica e pós-graduação em sustentabilidade e ESG. Começou sua carreira como engenheiro eletricista, mas durante sua jornada descobriu como causar impacto positivo com uma organização internacional, a AESEC, espero ter falado certinho, no qual foi presidente local da instituição e manteve-se conectado com o propósito de mudar o mundo, isso que importa. Durante seu trabalho com causas, chegou a participar de projetos no Brasil e no Peru, impactando mais de 600 pessoas diretamente. Atualmente, ele busca esse mesmo impacto positivo, utilizando a Web3 e a Agenda ESG como ferramenta para esse objetivo. Kaique, adoramos o Web3, adoramos ESG, adoramos comunidade, comunidade de impacto, projetos que façam diferença, mas eu preciso perguntar para começar, como eu faço com todo mundo. Rapidíssimo também, para a gente poder mergulhar aí nesse seu conhecimento de ESG. Como foi seu Tá primeiro bom. contato com o Web3? Como que surgiu essas buzzwords na sua vida? E também depois como surgiu, né, o próprio ESG aí, né? Quando que você... A gente agora deu um nome, né? Todo mundo fazia alguma coisa, pensava num mundo melhor, pensava em sustentabilidade, em gestão de risco, compliance, mas ganhou aí o acrônimo ESG. Como que essas palavras surgiram na sua vida? Como que você se envolveu com isso? Cara, é bem legal pensar nesse primeiro momento com a Web3, porque basicamente eu vendo uma reportagem sobre NFTs em 2021, que teve ali o Beeple vendendo o NFT dele por valores absurdos, assim, e aí eu falei, caramba, o que que é isso que eu não sei ainda, sabe? E eu sempre fui muito curioso de tentar entender o que está acontecendo no mundo, né? E aí esse foi meu primeiro, minha pulga atrás da orelha, assim, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Como chegou a esse nível, sabe? Eu não tô sabendo disso. Então esse foi meu primeiro contato, assim, de notícia com a Web3. Depois eu fui estudar muito sobre, então eu lembro que eu mergulhei, assim, tipo, uns 2 meses, eu tava vendo vídeo quase todo dia. Tipo, assistia palestra, assistia vídeo, o que é blockchain, o que é Bitcoin, para onde isso vai? E isso tipo, não é pirâmide? Tipo assim, as dúvidas iniciais, assim, que a gente começa a se questionar, sabe? E foi muito interessante, assim, sabe? Tipo, toda essa jornada. E eu percebo que, tipo assim, até hoje eu tô aprendendo ainda, porque eu não sei nada praticamente, né? Todo dia tem coisa nova e é uma constante evolução, então é muito legal. E o SG veio muito em uma época muito similar, assim, tipo, porque tanto a blockchain, o mundo Web3, quanto essa área de sustentabilidade também veio em essa conexão em 2021, que foi um ano em que a gente estava ali em uma pandemia ainda, estavam acontecendo várias coisas desastrosas no mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com as coisas ruins que acontecem no mundo de maneira geral. Eu sempre fico me questionando, cara, o que que eu posso fazer para tentar ajudar? Muitas vezes a gente tem a resposta tipo assim, bom, não consigo fazer nada, sabe? Mas pelo menos eu podia estudar e pesquisar sobre. Então, o interesse por ESG, sustentabilidade, partiu desse momento também, de entender o que está acontecendo com o mundo. A galera está falando de aquecimento global, eu sei da Agenda 2030, que eu trabalhava com isso, mas a galera está falando de uma meta de 1,5 aí até 2050, o que está acontecendo, sabe? Então, essa foi a curiosidade inicial, assim, tipo, que me chamou para esse caminho. Eu não sei se eu já vou. Ah, vou abrir para a Adriana. Que Vai, Adriana, legal a desculpa. trajetória, imagina, Ana, que legal essa trajetória. É interessante perceber que as pessoas
a maioria das pessoas que a gente conversa, que são super feras, hoje em dia tem empresas super relevantes e estão super atuantes em Web3, começaram em 2021. 2021, 2020, ou seja, é muito recente. A gente vê esses projetos que deram super certo e que estão super, né, em voga e tal, quando você vai ver, não tem nenhum ano, assim, está tendo um crescimento muito rápido, muito meteórico, porque o tema é muito apaixonante. Outra coisa também que a gente percebe é que as pessoas que entraram são apaixonadas pelo tema, ficaram totalmente apaixonadas e começaram a ver vídeos um atrás do outro e consumir esse conteúdo para tentar entender. Foi o que aconteceu comigo com a Ana e eu vejo que está acontecendo com as pessoas que a gente conversa, né? E eu queria te perguntar como foi que surgiu, né, a Onça Cripto e o que ela é exatamente? O que vocês fazem? O Bolsa Cripto é um projeto de impacto socioambiental através de uma dinâmica de PFPs, né? E a gente criou ali um mecanismo em que a gente tem 8 onças diferentes e o objetivo é fazer com que as pessoas colecionem as 8 onças, né? O Mint é aleatório, então é como se fosse, entre aspas, um álbum de figurinha, né? Então não tem como você saber qual é a onça que você está tirando ali na hora de mintar. E eu acho que isso é interessante porque quando a gente pensa no propósito do projeto mesmo, que é causar impacto positivo para as instituições que a gente apoia, que é o Nex, que é uma instituição próxima de Brasília, né? Eles fazem o cuidado de onças há 22 anos, vão fazer 23 anos esse ano, então já tem bastante tempo. Eles fizeram isso todo esse período por conta própria, investimento próprio, na raça, sabe? Tipo, eles passaram muita dificuldade nessa pandemia e eu conheci eles através de uma história triste que foi nos incêndios que tiveram aqui no Pantanal, onde uma das onças ela teve as patas queimadas, perdeu um filhote, e o Nex fez um trabalho assim absurdo, grandioso de conseguir tratar essa onça com um processo inovador, com células troncos, e quando eu vi isso, eu falei, cara, deixa eu conhecer, vamos ver. Eu já estava muito querendo fazer alguma coisa para ajudar na época dos incêndios aqui, né? Porque eu moro em Cuiabá, então a gente diz que é no quintal de casa, né? Então eu senti esse incômodo de perto de ver a quantidade de fumaça aqui na cidade, sabe? Era pavoroso. E o Nex fez esse trabalho magnífico, então a gente decidiu apoiar eles. 50% do que a gente arrecada vai para o Nex. Então, basicamente, é um projeto deles, assim, com eles, né? Outra parte, a gente encontrou uma instituição que faz um trabalho muito, muito legal, que é a Black Jaguar. É uma instituição holandesa que está aqui no Brasil, porque ela tem o propósito de fazer o reflorestamento, né, da região da Amazônia ali, no Rio Araguaia. E tem essa conexão com as onças também, porque quando eu escutei a história, eu vi a conexão, eu não acreditei, porque basicamente ela foi fundada porque o criador dessa instituição veio para o Brasil fazer uma pesquisa com onças melânicas, né, as onças pretas, e ele não encontrou, basicamente. O que ele encontrou foi uma região completamente devastada, que não tinha animal direito, né, já não tinha árvores. Então, a luta dele foi de vir aqui e tentar reconstruir. Então, teve uma conexão muito grande de, tipo, a gente vê que a onça ali, de fato, tinha um propósito em comum para duas instituições, também casava com o que eu estava sentindo e com alguns amigos aqui. E aí nasceu desse propósito, de a gente tentar agir, de fato, com algo que a gente conheceu há pouquíssimo tempo, como você comentou, né? A gente mal sabia o que era o NFT ali, mas a gente pensou, cara, e se a gente pegar esse hype de NFT e transformar em algo positivo para ajudar essas instituições? Então, basicamente é isso, assim. Que máximo. É engraçado, né? Como o Web3 e ESG ganham uma força aí, né? Com pandemia, tanto pela necessidade de digitalização, os jogos, né? Que foram aí uma grande porta de entrada para o Web3, e o próprio aspecto do ESG, porque as diferenças e os problemas em tudo ficaram ainda mais destacáveis, né? Você está dando o exemplo. Eu lembro das queimadas e lembro bem dessa cena que você está falando, né? Cara, você vê bichinho, cara, animal, silvestre, assim, queimado e machucado. Aquilo não tem como a gente não se sensibilizar com aquilo. Eu vou pular uma das perguntas, a gente já ia perguntar um pouquinho dos PFPs, ver se a Adriana não se importou depois de caminhar com essas perguntas, de como que vocês elaboraram, né, as figurinhas, qual foi a ideia ali das artes, a gente pode explorar um pouquinho mais, mas eu já queria aproveitar disso tudo que você está falando,
né, do seu contato com esses projetos, uma maneira de usar NFTs. E eu queria entender assim, do seu ponto de vista, qual é a relação, né, entre o Web3 e ESG? Que você casou os dois, tudo bem, mas você percebe uma relevância ESG, né, uma prática ESG, hoje nos projetos de Web3 e que envolvam tokens fungíveis ou não, e blockchain e tudo mais? Muito boa pergunta, e essa pergunta eu venho tentando trabalhar há um tempinho, até acabei de entregar meu trabalho de TCC da pós-graduação sobre isso, como que a blockchain consegue aumentar a transparência, nesse caso falando de finanças verdes, né, que é o financiamento de projetos sustentáveis, e é muito interessante que vê que tem muitas conexões, né? Hoje, se a gente for falar de investimento, de green bonds, de falar de projetos sociais mesmo, que precisam de aportes para continuar rodando. Várias coisas precisam de transparência, de eficiência do seu funcionamento. Então, esse é o principal ponto. É muito interessante ver que várias instituições, né? Eu cito a Ribbon dentro do meu trabalho, eu admiro muito o trabalho deles hoje como uma DAO, porque é muito interessante essa transparência que eles trazem para o impacto positivo. Não é só uma balela, não é um relatório, não é um padrão. Você está mostrando isso dentro de um mecanismo totalmente transparente em que a comunidade tem acesso. O principal destaque que eu vejo dentro do Web3 se conectando com o mundo ESG é porque tem dois pontos, um ponto em comum, na verdade, né? Que é a comunidade, a importância da comunidade. Para o mundo Web3 já está funcionando muito, muito bem. A comunidade ela já está em prática, ela já está ali presente, dando opinião. No mundo ESG, isso ainda não está tão presente. Pouquíssimas pessoas ali estão engajadas e cobrando as empresas de fato, terem responsabilidades ESG. A gente vê muitas empresas gerando relatórios, propagandas, algo do tipo, mas se for olhar, tem pouca pressão e participação para essa construção desses projetos, né? É interessante ver que o mundo Web3, ele é como se fosse um protótipo para um mundo melhor de maneira geral, porque eu vejo assim, a gente investe em projetos NFTs ou tokens, né? Naquilo que a gente acredita. E se a gente investe, a gente é parte daquilo, a gente cobra, a gente está ali, a gente quer participar. Então, eu acho que o mesmo pode valer daqui a um tempo, sabe? A gente começar a olhar para as empresas, nem só de investir, mas de consumir, mas estando presente, falar, ó, só vou consumir se de fato eu estiver alinhado com isso aqui. Eu preciso ver esses resultados de maneira transparente. Então, eu propus esse trabalho que a blockchain seja esse mecanismo, em que eu possa entrar ali e, tipo, ah, beleza, deixa eu ver como é que está esse projeto de impacto social da empresa X em relação a isso. Eu acho que esse é um caminho muito, muito importante, sabe? Porque a gente sai só do diálogo no ESG e começa a ver as coisas na prática. E principalmente com essa mudança de geração, né, que vem aí já vivendo na Web3, né? Isso é muito louco. Eu descobri em 2021, mas vai ter uma galera aí atrás que está chegando, que já vai estar dentro da Web3, né? Então, com essa mudança de geração, é muito importante que essas pessoas façam parte de comunidades abertas, assim, né? Do mundo ESG, do mundo Web3, até que se forme uma coisa só futuramente, né? Então, acho que essa é a principal relação que eu vejo. Fora várias outras que existem aí, que, enfim, poderia falar um bom tempo aqui. A gente acabou de sair de uma gravação, onde a gente estava conversando sobre um CRM 3.0, que são os programas de relacionamento tokenizados, as comunidades tokenizadas, mas para programas de relacionamento. Eu gostaria de saber se já existe, se vocês já estão falando sobre esse termo ONG 3.0, se isso já está sendo falado dessa forma. Porque eu vejo, quando a gente tokeniza comunidades, quando a gente tem uma comunidade tokenizada, muda algumas coisas. Então, por exemplo, como que você contribui com o ONG? Eu sou super entusiasta de ONGs, desde muito tempo eu ajudo as ONGs. E você falou uma palavra muito interessante. A comunidade investe, né, naquilo que ela acredita, ela investe no programa. Porque, na verdade, ela não está doando, como a gente faz na Web2, né? Ah, eu dou para essa ONG. Você participa efetivamente, você compra um token, você é holder daquele token, e além de financiar aquele projeto, você também participa, você investe, você pode vender depois mais tarde. É uma forma de investimento seu. Eu achei muito interessante isso que você falou. Você vê dessa forma também, que há essa diferença? Sim, total. Eu acho que
Esse termo eu nunca escutei, de ONG 3.0, mas acho muito interessante. E eu vejo que Uhum. algumas que eu conheço, assim, já são, sabe? Tipo, de ter esse tipo de participação, essa integração com o mundo Web3. E eu acho que é muito, muito importante. Tipo, eu vou tentar trazer um caso do Next, né? Que é uma instituição que está 22 anos aí ralando para fazer o que eles fazem. Eles faziam de forma completamente autônoma. Quando eles passaram por esse momento de pandemia, eles começaram a pedir ajuda, algo que eles não faziam antes. E eles tinham uma comunidade, de certa forma, 2.0 ali, né? Que era no Instagram, que era a galera que reage basicamente, tipo assim, nossa, parabéns, vamos te apoiar, e apoiava o Next. Mas na hora de fato eles ajudarem a fazer alguma coisa, o Next tem uma dificuldade gigantesca de receber contribuições qualquer, sabe? Tipo, às vezes as pessoas estão ali, gostam do que vê, apoiam a causa, mas não apoiam financeiramente. E é o que hoje eles precisam, sabe? É muito bom ter o apoio moral ali, mas, pô, para quem está ali na linha de frente, segurando a barra, passando perrengue, né? Precisando comprar quilos e quilos de carne para as onças, porque isso não pode faltar, é negociável. É uma perspectiva muito diferente. Então, eu acho que, em outra realidade, se fosse de fato uma coisa mais 3.0, a gente teria uma comunidade ali que de fato estaria trocando, integrando, conversando, talvez participando financeiramente da instituição, bolando planos também, e eu acho que até participando de cargos voluntários ou cargos talvez remunerados de uma forma com algum mecanismo ali que dá para ser criado como se fosse uma DAO também, né? Porque aí a comunidade conseguiria apoiar o Nex. Exemplo, eu sinto que às vezes falta tem uma dificuldade de divulgação do que eles fazem também. Não é todo mundo que conhece. De repente, a própria comunidade poderia ajudar com esse sentido. Às vezes não é só o financeiro, né? Mas é mostrar para o mundo, tipo assim, começar a contar essa história, pessoas ali apoiando, entendeu? E eu vejo que seria incrível ter essa realidade, esse conceito para essas ONGs que já existem. Muitas delas estão muito distantes da Web3 ainda, elas não sabem. Até o Nex que está com a gente, eles estão no progresso de aprendizagem. Eles não sabem completamente o que é, como funciona, então a gente vai aos poucos. Mas eu acho que seria uma evolução gigantesca, assim. Kaique, em cima disso, inclusive, né, a gente está falando de ONGs especificamente por conta hoje do Onça Cripto. Como que foi a abordagem de vocês, né? Não sei se, assim, se vocês chegaram oferecendo um projeto, se vocês já vinham apoiando o projeto, como que foi a recepção deles? Porque a gente fala NFTs, token, nunca faz muito sentido, a não ser que você chegue e fale, olha, eu tenho uma maneira efetiva das pessoas darem o apoio moral, né? Usarem ali o badge para dizer, cara, a gente apoia aqui a preservação da onça, mas e vocês conseguem arrecadar dinheiro com isso e criar outros modelos de monetização, porque é óbvio que esses institutos precisam de dinheiro, mas não há a menor dúvida. Como que foi esse processo? Se você puder compartilhar um pouquinho da história de como que vocês chegaram até hoje, esses parceiros, e a recepção deles, e qual é o estágio, inclusive, de maturidade, que você falou que é um processo de aprendizagem e está tudo se desenvolvendo. Mas como que está hoje? Assim, fala, olha, para eles hoje eles entenderam, já querem fazer algo novo. Foi bem legal esse processo. De maneira geral, a gente teve uma recepção muito boa com os dois. Com o Nex, foi um trabalho ali, um pouquinho de insistência, né? Eu fiquei ali tentando conhecer, falei, vamos conversar, fiquei um tempão tentando agendar alguma coisa e tudo mais. E aí chegou uma hora que eu mandei bem a real numa mensagem no Instagram, falei, olha, tipo, assim, eu vejo que vocês estão passando perrengue, eu não sei como ajudar hoje, não tenho como financeiramente contribuir para o que vocês precisam, mas eu tenho uma ideia muito louca, tipo assim, e aí eu já joguei toda a ideia ali, ó, é uma imagem, essa imagem tá na blockchain, seria assim, e aí eu comecei a projetar várias coisas, se a gente conseguir acumular tanto, isso poderia ser o repasse de vocês, e não sei o que, ela falou, "Ai, legal, vamos conversar então." É bem interessante que uma das pessoas da instituição já conhecia um pouquinho sobre blockchain, assim, já havia investido e tudo mais, então acho que foi o primeiro passo que a gente deu ali para começar a compartilhar para eles. Mas sempre a gente buscou trazer uma linguagem também muito acessível, de não ficar trazendo muitos termos técnicos. Basicamente, o que a gente mostrou para eles a gente tem uma ferramenta onde a gente tem um PFP, tem uma imagem, essa imagem não representa só uma imagem, ela tem muito valor por trás ali de quem compra, e as pessoas querem comprar porque elas acreditam na causa e vocês vão receber com isso. Vamos para cima? Vamos fazer? E aí, acho que o primeiro ponto não era só prometer e querer fazer, mas foi estabelecer uma governança com eles também, né? Do tipo, ó, isso aqui que vocês vão receber,
todos os meses que a gente tiver resultados, eu vou passar isso aqui para vocês, eu vou ensinar para vocês como é que olha ali, eu mostrei como é que olha ali no Smart Contract, né? O que que saiu, o que que foi uma venda, o que não é uma venda, para eles terem essa segurança, essa transparência de saber, bom, de fato teve X vendas no mês, então é isso que eu posso receber esse mês ou futuramente. E acho que esse foi o principal ponto. Com isso, a confiança entre nós foi muito grande, sabe? Então, hoje, a gente tem uma sinergia muito, muito boa de criar campanhas juntos, de pensar coisas novas, enfim, foi bem legal. Com a Black Jaguar, eles estavam até mais avançados, né? Por ser uma organização de fora, né? Eu acho que talvez já tinha uma cabeça mais aberta ali, enfim. E eles, desde o primeiro momento, quando a gente alinhou essa parceria, a gente já definiu que o repasse já seria em Matic, eles já tinham uma plataforma para receber a cripto já, pronta. Então, foi muito simples. A gente fez a doação das árvores lá direto no site deles, foi muito legal, tipo, não sabia que tinha. E eu vejo que eles são bastante evoluídos, assim, já recebem de outras doações também por cripto, então é muito interessante. E assim, eles estão muito interessados em tentar entender o que que é possível fazer para eles conseguirem arrecadar mais dinheiro ainda, né? Não, eles não são projetos fidelizados ao Onça Cripto, por exemplo, e a todo momento a gente traz essa base de apoio também para eles na parte mais técnica, do tipo assim, ó, por que vocês não fazem isso? Cria o Black Jagger, por exemplo, cria um certificado, tipo, como um NFT, sabe? Tipo um POAP, que você não precisa gerar um PDF e mandar para alguém, mas você vai ter um mecanismo de vocês de autenticar esse certificado de plantio das árvores, que é muito interessante. Então, eles estão muito abertos a conhecer, o que está sendo uma experiência legal, assim, né? De a gente pegar uma ONG que já está há muito, muito tempo trabalhando, e essa mudança veio de forma brusca para elas, mas ainda assim elas estão, tipo assim, absorvendo tudo, buscando mais. Às vezes a gente não fala muito tecnicamente, né? Como eu citei, porque às vezes pode explodir a cabeça de termos, mas todos estão muito interessados, assim, sabe? Que legal, eu ia te perguntar justamente isso, como que é a operacionalização desse processo, né? Então, por exemplo, a pessoa compra e daí vocês passam o dinheiro depois para a ONG, ela tem um dashboard, você disse, de acompanhar isso, né, das vendas e tal. Vocês fazem as campanhas, a ONG precisaria ter uma equipe de marketing, como que funcionou, assim, com a Onça? Porque a Onça Cripto, pelo que eu estou entendendo, o projeto Nex, né, chama Nex, né? Isso. Aham. Tá. O projeto Nex, ele você chegou com uma coisa super nova, né? E você vendeu a ideia, que também era nova para você, e vocês juntos foram definindo um modelo que funcionasse, né? Mas eu queria entender um pouquinho como que é esse modelo, assim, como que as pessoas participam, como você gera dinheiro, como que vocês... Enfim, se você puder compartilhar com a gente. Claro, perfeito. Bom, a gente passou, inicialmente, né, a gente fazia essa campanha, focava muito nessa campanha de colecionáveis, né? De você juntar as 8 onças, se você colecionasse as 8 onças, você teria vários outros benefícios dentro do projeto. Eu até fiz na época, né, uma parceira do Nex, a gente fez em colaboração, uma jaqueta jeans, assim, que ela fez à mão, uma pintura de uma onça, tipo, da onça cripto, e ficou, tipo, sensacional. Eu fui para o NFT Rio com ela, assim, a galera curtiu bastante. Foi um primeiro feedback muito legal, assim, de posicionamento, da galera ver o que é o Onça Cripto. E aí a gente tentou criar esse mecanismo inicialmente, tipo assim, de você incentivar as pessoas a comprarem um NFT, primeiramente por apoiar a ONG ali, apoiar a causa. 50% daquela compra, né, vai para o Next, e a gente compra, faz a doação de uma árvore para Black Jaguar, então a gente paga ali o valor direto para Black Jaguar mensal para eles plantarem uma árvore. Por mais que a gente esteja na rede Matic, né, na Polygon, e não tem uma pegada de carbono, que seria algo e iria contra a nossa pegada sustentável, né? Mas ainda assim, a gente falou, cara, a gente pode apoiar essa instituição, porque a gente compra uma árvore aqui, a gente está apoiando que novas onças possam viver na Amazônia, por exemplo. Então, fez total sentido. E também é um carro-chefe, assim, do projeto, né? Então, basicamente, você ajuda as onças pintadas, você ajuda a reconstruir uma parte da Amazônia, que é muito legal por si só.
mas eu entendo que só o propósito não é um elo tão forte para as pessoas quanto eu gostaria que fosse, infelizmente, porque eu sei que o propósito é muito bonito quando a gente fala, mas nem todo mundo ali está disposto a colocar o dinheiro mês a mês para ajudar aquela instituição. E o problema do Next, da Black Jaguar, é que eles precisam desse dinheiro mês a mês, entendeu? Então, a ideia que a gente teve foi, vamos criar um engajamento, alguma campanha de incentivo para que as pessoas comprem pelo menos uma todo mês, sabe? Vai tentando juntar, gente, junta aí, se juntar vai ter mais benefícios lá na frente, né? Então, a gente segue dessa forma. Então, o nosso objetivo não é que a pessoa compre um nossa cripto, mas, cara, vamos tentar juntar as oito. Se todo mundo juntar as oito, vamos pensar em criar mais incentivos, porque ainda assim o Nexus vai estar precisando, sabe? A gente não vai resolver o problema deles do dia para a noite, vendendo 1.000, 5.000 NFTs. Então, esse é o processo inicial, assim, né? De maneira de governança, o que a gente criou foi que a gente não é uma DAO, a gente não tinha esse recurso financeiro e conhecimento técnico para montar uma DAO, o qual eu acho fantástico e adoraria se fosse uma DAO para ser algo mais autônomo possível e descentralizado, mas ainda assim depende muito da nossa parte, né? De pegar esse dinheiro, levar para a comunidade, falar, gente, é isso aqui que a gente recebeu, é isso aqui que a gente vai passar para o Next. Então tem esse processo de transparência manual ainda, e a gente faz esse repasse, né? Faz envio desse dinheiro para eles, desse controle, dessa transparência para a comunidade. E que mais? E outro ponto também, assim, que a gente pensa, tipo, que a gente traz para a comunidade fazer com a gente é a criar novas campanhas, né? A Onça Cripto passou por diversas pivotagens aí, né, em termos de campanha. Então, inicialmente começou eu no projeto, chamei mais um amigo, que é o Jorge, depois a gente convidou o Vitor, o Brock também, né? E aí, cada vez mais, não só a gente, mas hoje a gente abre para a comunidade tomar decisões, né? Tanto da parte de marketing, tanto de campanha. Foi interessante o que a gente fez na Copa do Mundo agora, né? A gente criou uma campanha específica para a Copa, como se fossem figurinhas do álbum da Copa mesmo, tinha o mesmo fundo, camisetas personalizadas e tudo mais. A gente sorteou uma camiseta do Brasil nessa época também. Então, é um processo evolutivo. Acho que o Onça Cripto, ele não continua o mesmo por muito tempo, sabe? Ele sempre está tentando ouvir a comunidade, tentar melhorar um pouquinho. Então, de maneira geral, é assim que está funcionando o projeto. Esse foi o seu primeiro projeto envolvido, assim, de Web3? Já foi o Onça Cripto ou você já tinha feito outro Foi. antes? Foi Legal meu você primeiro projeto. ter... É legal você falar essa questão do pivotar, né? Eu sou uma defensora... E assim, não estou falando das marcas, não estou falando de empresa entrando na Web3, tá? Mas eu falo das pessoas experimentarem, né? É uma coisa tão nova, em tanto desenvolvimento, com tanta potencialidade, que é um campo de experimento. E eu acho ótimo quando as pessoas falam: ah, olha, eu fui mudando estratégia, a gente cria porque está todo mundo aprendendo. Eu vou perguntar, que você estava falando agora, que vocês fizeram a campanha para a Copa. Eu queria falar um pouquinho dos PFPs. Eu, inclusive, convidei o Timbalabucho para falar da coleção dele de PFPs. Eu sei que é uma virada de chave na própria Bankless. Sim. Mas eu queria perguntar dos PFPs que vocês fizeram, como foi quem fez as artes, né? Isso é legal a gente falar, se foi uma pessoa, se foi uma inteligência artificial, também agora tem essa novidade. Mas como foi esse processo de selecionar? Porque tem vários tipos de onças, elas têm características bem brasileirinhas também. Vocês deram uma. Qual foi a ideia, assim? Qual foi o mood board de vocês para desenhar esses PFPs? O que vocês queriam alcançar ali? Olha, eu confesso que inicialmente eu fiz um protótipozão do que era uma onça, ficou uma onça bem esquisitinha, assim, porque eu mesmo desenhei, mas foi muito para transmitir, tipo assim, o que eu queria ali com aquilo, sabe? E foi muito interessante esse processo, porque todo o Onça Cripto foi assim, pivotando, tentando melhorar, desde o PFP, que, tipo, inicialmente eu não achava legal, e aí a gente encontrou uma pessoa, um ilustrador, chama Christian, ele faz um trabalho fantástico, não só no Onça Cripto, mas trabalhando mesmo para imprensas, né, grandes jornais aí. E, cara, a gente sentou com ele e falou: Christian, a gente tem essa ideia aqui, a gente quer que seja uma onça. Ela tem quatro moods diferentes, assim, né? Tem uma mais feliz, uma mais bravinha, mas que transparecesse algo divertido e leve, assim, sabe? Não queria uma onça que fosse muito humana, que parecesse, sei lá, forte ou algo do tipo. Não, ela é uma onça gente É um boa, assim, cartoon, de tem uma maneira pegada geral. de cartoon, É ela um é cartoon. simpática.
Exato. Então, acho que esse é o ponto. Tipo assim, de você ter uma imagem, o que a gente pensou? Você tem um PFP ali que transmita de uma maneira positiva ali quem você é, talvez, com os atributos, né? Então, tem um que tem um bonezinho, tem um brinco, tem uma corrente, tem uma camiseta diferente, que você se identifica, enfim. E aquilo também representa o quanto você se importa com uma causa, talvez, entendeu? Ou seja, com a onça, ou que você está apoiando a sustentabilidade. Então, ela pode ser muito essa marca, tipo, como se fosse um selo no seu perfil ali. E aí o Christian fez esse trabalho, trouxe pra gente ali. Ele foi muito certeiro, né? Então, a primeira vez que ele trouxe a onça, eu falei, cara, é isso. Tipo, ele trouxe um pouco de pegada, parece Disney, assim, se for olhar, meio Rei Leão. Então, tipo, falei, cara, amei isso aqui, foi muito legal, tipo, foi diferente, tipo, os atributos também, ele mandou muito bem nessa parte visual. E as cores, se for ver, não são cores pesadas, né? São tudo no meio um tom mais pastel também, tudo uma pegada mais leve. E a gente pensa, claro, tipo, em trazer novos atributos, novas imagens, talvez variações de onça e tudo mais. Mas ainda tem muita onça aí a ser distribuída, né? São 10 mil onças que a gente fez, então tem muita coisa aí pra galera. O que é interessante, né, que a gente trabalhou foi que na plataforma que a gente utiliza hoje para o Mint, você consegue personalizar a sua onça. Então é uma dinâmica diferente. Você vai lá e você escolhe qual camiseta você quer, qual é o seu boné. Então, de fato, você consegue montar talvez uma onça mais rara, né, que tem uma história que você admira mais. Esse é um ponto importante também, esse estado. Cada onça, ela é baseada numa onça real do Nex. Então, ela tem histórias reais, né? Então, tem o Ogum, que não está mais, infelizmente, presente conosco hoje, mas tem uma história fantástica. Tem a Marruá, tem a Mati, que foi atriz da Globo, né? Tava na novela Pantanal. Então, tipo, isso é muito legal de você ter por trás daquele PFP, né? Ai, eu não Adriana. sabia disso. Não sabia disso. Legal. Eu A assisti gente o tem uma atriz Pantanal. global. É, eu assisti o Pantanal, Ana sabe, da minha saga pantaneira, que eu assisti essa novela, foi sucesso total aqui no Brasil, a Ana tá lá em Portugal, né? E, nossa, são animais maravilhosos, assim, né? Você, uma pergunta nada a ver agora. Durante o Pantanal, você acha que teve um aumento da procura pelas onças criptos ou não tem nada a ver? Ainda não chegou no mainstream dessa forma, assim? Olha, eu acho que teve, mas não foi muito. Apesar de que a gente tentou várias campanhas, assim, né? É, Mas o que a gente percebeu foi que, por exemplo, divulgar no Instagram, mesmo do Next, que tem 100 mil pessoas, ainda a galera ali não é o público que está acreditando, buscando o PFP, sabe? Por mais que tenha um propósito de ajudar. Mas tiveram algumas pessoas que relataram assim, eu vi a novela, depois eu procurei, estudei, enfim. Mas às vezes não é um processo tão curto, né? A pessoa olha a novela, depois que ela vê que de fato vale a pena ela investir talvez num PFP, foi um mês ali, né? Mas é bem interessante, tipo, isso que você falou de que o público da ONG não é o público que apoia o projeto, é muito interessante também a gente olhar para isso. Quem que é, então, o público que apoia? É um público que não estava na ONG, veio por outros meios e descobriu depois? Como que é? boa pergunta. A gente percebeu que pouquíssimas pessoas que estão ali na comunidade do Nex vieram para nossa comunidade, né? Porque a gente viu que o processo de educação desse público ele é um pouquinho mais longo. Então a gente tentou várias vezes, né, explicar o que é NFT, o que é blockchain, a gente fez lives, a gente pensou em fazer um curso específico para eles, não foi muito para frente, mas a gente fez diversos materiais de forma de engajamento para mostrar para eles que aquilo é basicamente uma ferramenta para ajudar o Nex, para ajudar as onças de maneira geral, assim, né? Mas o nosso público, basicamente, são as pessoas que já estão ali iniciando na Web3, eles já estão estudando, já entendem o que é, e aí quando eles olham para o nosso projeto, opa, além de ser Web3, além de ter todos esses benefícios de um NFT, de um PFP, ainda tem essa parte sustentável, aí eu acho que vem essa conexão mais forte, entendeu? Então, eles não vêm, eu acho, pela sustentabilidade e depois conectam o NFT, eles vêm do mundo Web3 e aí gostam da sustentabilidade. Esse mundo todo vai explodir, certamente. A gente tem a sorte, né, e o ônus também de estar no início disso tudo. Então, essa aderência é muito difícil, né? Explicar
que é um NFT, para além de, é uma figurinha, as pessoas estão pagando caro por uma coisa que eu faço um Exato. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copio ali, clico com o botão direito. É muito difícil. E fico imaginando, né? Quantas. Vocês optaram por não ser uma DAOs, né? Mas a gente está falando muito de projetos de impacto que tem dado muito certo na Web3. E eu acho que também tem uma coisa muito relevante, que aí volta um pouco para a questão dos PFPs. Quando você tem, né, cada vez mais pessoas usando ali PFPs que tem alguma coisa a ver com uma fauna ou uma flora, será que isso também não evidencia a preocupação dessa nova geração com questões de ESG? Você acha que a gente consegue. É uma coisa que nem você falou, é o discurso. Eu dei um like no post, eu sou um seguidor de uma página de sustentabilidade sobre um assunto X que me interessa, né? Mas será que com PFPs, com o poder dos NFTs, você acha que conseguimos nos posicionar melhor enquanto as nossas expectativas sobre o ESG no mundo é bem Com pesada certeza. essa. Com certeza, e eu vejo dois caminhos. Eu vejo o PFP sendo uma conclusão de um processo de, tipo assim, eu estou preocupado com sustentabilidade, eu quero um mundo melhor, e eu vou usar essa imagem aqui, ou um selo, o que for, para mostrar para o mundo que eu estou preocupado, eu quero fazer alguma coisa. E também pode ser uma porta de entrada para um mundo de você entender melhor o que está acontecendo, tanto no Web3 quanto no mundo da sustentabilidade de maneira geral. Exemplo, eu acho que o Onça Cripto não necessariamente ele precisa seguir esse formato. Falo do Onça Cripto, mas qualquer outro projeto. Seguir esse formato de ser um PFP com os benefícios que ele tem hoje apenas. Mas poderia ser uma porta de entrada para um curso sobre sustentabilidade, crédito de carbono. Então, é meio que você compra um PFP e você tem acesso a ter conteúdo educacional para você, de fato, aprofundar esse seu conhecimento sobre o que, de fato, é mudança climática, sabe? O que você consegue fazer, como você consegue ajudar o mundo com o seu conhecimento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque tem muita gente que fala, fica incomodada, fala, nossa, o mundo está mudando, né? Mas vejo pouquíssimas pessoas de fato entendendo por que que a meta de aumento de temperatura é de 1,5. Se a gente passar disso, a gente está ferrado. A gente se preocupa de uma maneira rasa ainda, porque a gente não está tão próximo disso acontecer. Então, eu acho que pode ter esses dois caminhos, né? Tanto de você mostrar a sua preocupação e seu interesse em um mundo melhor, mas também da gente começar a criar algum tipo de ferramenta em que o PFP, além de ser mostrar que você está preocupado, mas você entra para aprofundar esse conhecimento, assim, sabe? Então, tem, acho que mais possibilidades, assim, isso é o que vem na minha cabeça até então, mas eu acho que tem uma conexão muito boa, assim, né, do NFT em si e do PFP também com o mundo ESG de maneira geral. Eu vejo, por exemplo, a Moz, né, que fez uma experiência aí de trabalhar com NFTs, né, então ela vendia uma parte de uma área ali para gerar crédito de carbono através de NFT, isso era muito legal. Eles tiveram um certo desafio, pelo que eu analisei, assim, pelo que eu estudei, até comentei com algumas pessoas de lá, do pessoal entender mesmo, né? Por que que servia esse NFT aí? Tipo, beleza, crédito de carbono eu entendo, para compensar X pegada ali, mas o que eu faço com essa imagem, né? Mas eu acho que falta esse conhecimento, né? Vai ser um processo educativo a médio prazo, eu diria, de a gente mostrar para as pessoas, a próxima geração, eu acho que está mais aberta a isso, pelo menos, de ver que isso é uma possibilidade, assim, sabe? Eu acho que uma parte das pessoas, elas gostam de mostrar para os outros que elas fazem parte de uma comunidade que se preocupa com o ambiente. Por exemplo, é legal você, por exemplo, vestir uma camiseta do projeto que você gosta, do projeto que você apoia e sair com isso na rua, porque você se sente parte de uma tribo de pessoas que tem uma característica X, né? Com a com os PFPs, você não consegue sair para o mundo mostrando aquilo, né? Você não veste uma camiseta, isso fica muito guardado, só você sabe disso. Você e todo mundo que buscar ali na blockchain. Tem outro tema também interessante que está surgindo agora, que se chama Programa de Relacionamento Aberto, que é o que você acabou de dizer.
as pessoas compram esse PFP e isso, as outras pessoas podem ter acesso ao perfil das pessoas que compraram isso, porque está na blockchain, está aberto. Então, o que está acontecendo é que outras empresas oferecem benefícios e produtos para aquela base que comprou seus PFPs. Então, você tem esses programas de relacionamento cruzado. Então, por exemplo, uma rede de cassinos pegou todo o pessoal que comprou aqueles NFTs da Porsche e ofereceu um benefício para eles, né? Porque era uma informação que estava aberta e pública. Foi Então, por pena que eles ofereceram. Foi por pena que o Cassino ofereceu alguma coisa para o pessoal da Porsche. Ficaram, poxa, coitadinhos, vamos resolver isso aqui. eu acho que isso também é interessante para as empresas começarem a perceber que existe essa possibilidade, né, de você ter perfis de pessoas, ou pessoas que gostam de determinada coisa, você consegue traquear isso através dos NFTs que elas compram. É um novo target, né? É Eu ia até uma nova perguntar Sim. forma. sobre. E Adriana, acho que você já vai até perguntar para ele. Não sei. Não, não vou nem É. atravessar. Termina a sua pergunta, senão eu vou Não, eu atravessar, só eu não estou quero. aqui várias vezes, aí que a gente fica aqui filosofando, Divagando, divagando de Não, fica à coisas. vontade, que eu adoro isso também. Eu já ia Porque, perguntar sobre isso, se outros. Ah, aí já foi de novo, desculpa. fala, Ana, fala. Não, eu ia perguntar se À vocês, vontade. inclusive, fazem parcerias com outros projetos Web3. Não só projetos, vamos chamar em real life, né, como é o caso do Black Jaguar e da Dex, mas se vocês também, com isso que a Adriana está falando, que é fabuloso, né, Adri? A gente já vinha discutindo essa possibilidade de. Você falou que é um plano de fidelidade cruzado, qual foi a expressão que você usou que eu adorei? Programa de fidelidade Aberto, cruzada. Não, mas aberto, você fez uma expressão depois que eu achei ótima. Vocês já cruzado. fizeram cruzado? Vocês já fizeram parcerias com outros projetos de outras comunidades também a partir da Onça Cripto e para a Onça Cripto, com a Onça Cripto? Olha, a gente fez algumas parcerias, assim, mas eu acho que não se encaixa nesse formato, né, de ser algo cruzado, digamos assim. Eu acho que o que o mais próximo que a gente teve, assim, foi com o NFTFi, né, que foi Uhum. realmente, a gente conseguiu fazer uma parceria ali com eles de usar o sistema deles de rewards ali, que foi bem legal, assim, para nossa comunidade, né, tipo, da galera conseguir usar o Onça Cripto como uma forma de você ganhar, fazer stake, assim, então foi bem interessante. Para pensar, realmente isso faz sentido, tipo, e além disso, a gente teve algumas tentativas, por exemplo, com a ClimaDAO, que é uma DAO que eu acho muito interessante o que eles fazem, assim, e a gente teve uma tratativa com eles de conseguir entrar ali para a parte da comunidade deles, mostrar o que é o nosso projeto, e a gente hoje até carrega um pouquinho de crédito de carbono, se eu não me engano, a gente tem ali, acho que uma tonelada tipo, de que a gente acabou compensando, e a gente tem como crédito. E a nossa ideia futuramente é conseguir até que o Onça Cripto tenha ali uma certa carga de créditos, né? Então, por exemplo, você compra o Onça Cripto, você vai ter esse crédito de carbono também a compensar o seu dia a dia ou o que uma empresa tem, enfim. A gente não tem muito aprofundado outras coisas nesse sentido, mas eu acho fantástico essa ideia, assim, sabe? Tipo, de você começar a trazer mais benefícios para um projeto em si. Exemplo, algo que eu pensei e ainda não consegui concretizar é na parte educacional, sabe? De você conseguir ter um PFP Ouça Cripto, você tem uma linha educacional ali para falar sobre X assunto, sabe? A gente está nessa ideia, está planejando e tudo mais, ainda não sai do papel, mas eu Contrata a acho que Adriana. é Já isso aí. contrata a Adriana, que ela já veio Vamos com fazer todas isso as aí. ideias. Exatamente. Mas você estava falando da A linha gente. educacional a partir do Onça Cripto. Exato, e eu acho isso fantástico, assim, porque é um benefício que, além do impacto, além do propósito que a gente tem, cara, a educação é fundamental. A gente precisa entender o que é o mundo Web3 e precisa entender como é que se conecta, não só com o tema ESG, mas é tipo assim, a gente está falando sobre tentar manter esse mundo vivo, sabe? Não é basicamente sobre uma pegada legal de ESG, ou porque vai contribuir com a empresa. Não, a gente está lutando para ter um mundo habitável futuramente, né?
Então, acho que isso é muito importante, tipo, ter esse cruzamento, essas parcerias, né? A gente está falando de ESG, de trazer pessoas para apoiar a Onça Cripto, projetos sociais, ambientais, targetando com o olho na pessoa física. Mas eu fiquei pensando, existe já algum plano para você fazer um programa desse de tokenização para vender para as empresas? E se tem, quais são os benefícios que essa empresa poderia ter apoiando um projeto desse? Eu acho que isso é o que mais me anima. Ah, Tipo assim, essa legal. é a ideia que eu mais tô animado de pensar no Onça Cripto futuramente, porque é incrível, pode ser um projeto para pessoa física ali, muito interessante, como a gente vem falando aqui a todo momento, basicamente a gente falou disso, mas eu acho que pensando nas empresas, no lado do ESG, eu acho que a gente ganha um alcance muito maior, assim, sabe? Porque para as empresas, o que seria interessante de fato? O primeiro ponto a gente entender tem as empresas que se importam de fato com a sustentabilidade e elas querem se tornar ESG, ter estratégias porque elas se importam. Tem o segundo grupo, que são as empresas que não se importam muito, mas elas sabem que é importante, elas estão fazendo e beleza, já é bom pra gente, porque pior seria se fosse o grupo 3 que é a galera que não tá nem aí, não se importa, não tá fazendo, entendeu? Então eu vejo assim, esse primeiro grupo das empresas que de fato estão buscando fazer alguma coisa e porque elas se importam mesmo, para elas tem vários benefícios. O primeiro ela, por exemplo, quero compensar minha pegada de carbono e vou fazer isso talvez com um grupo, uma DAO ou um projeto aí de PFPs que tem já também ali créditos de carbonos embutidos dentro dessa estratégia. E é possível a gente fazer isso, né? Hoje a gente não tem muitos créditos a conseguir ofertar, mas seria muito possível e seria viável, dependendo do modelo de negócio a gente consegue ofertar isso para as empresas. Qual que é o diferencial dela comprar, por exemplo, um token ali, um NFT, de comprar direto o crédito de carbono? Que a gente conseguiria pensar em várias outras estratégias, tanto educacionais ou de engajamentos personalizados para a empresa, por exemplo, né? Então, ela pode comprar um NFT que representa, tipo, 1.000 PFPs. Ela pega esses 1.000 PFPs, ela pode, de repente, distribuir isso internamente, né? Tipo, fazer um processo educacional com as pessoas, tipo, com esses PFPs, né? Dão acesso a várias outras coisas, enfim. Vocês estão me ouvindo? Não sei se travou Sim, para mim. sim. Não, Travou só a imagem, travou a mas a gente estava câmera, ouvindo. mas Ah, tá travou bom. numa posição ok. Isso que é Ah, importante. ok. Congelou bonito, porque o vídeo vai depois para o YouTube. Adriana, eu vou deixar você fazer mais duas perguntas para o Kaique, se quiser. Olha, você tá com Quero. créditos. E falando em créditos, vá nessa. É, O Kaique, não, o Kaique estava terminando de falar, na verdade, que daria para ela comprar um NFT que valeria por 1.000 PFPs e distribuir internamente. Eu fiquei Eu acho que é pensando isso. Tem mais alguns também, pontos, sim, mas acho que é isso. eu fiquei pensando um ponto também, por exemplo, por que, por que que isso seria relevante para a empresa, né? Eu acho que tem muito a ver com comunidade também. Eu acho que tem muito mais a ver uma empresa que está aí no Pantanal, lá no Pantanal, fazer parte desse movimento junto com a comunidade ali, do que uma empresa, sei lá, que está no Rio de Janeiro, assim, sabe? Eu acho que tem a ver com a comunidade esse engajamento. O que você acha? Sim, Total? total. É aquele ponto que eu falei lá atrás, né, de que a principal relação que eu vejo hoje do SG, como no Web3, é a comunidade. Quanto mais empresas tiverem estratégias para fortalecer sua comunidade, fazendo isso dentro do Web3, cara, é perfeito. Porque você começa a falar uma linguagem mais atualizada e que vai ser uma linguagem de futuro. Se a gente percebe, eu acho que a gente pode ter um ponto de concordância unânime assim, do mundo Web3, é que a gente sabe que tipo, o Web3 vai estar no futuro e a gente vai ver mais pessoas vivenciando isso, e principalmente uma geração que já nasce dentro do Web3. Então, eu vejo que as empresas que entenderem isso quanto antes, já começarem a criar sua própria comunidade e fazer a comunidade se engajar, participar, dar opinião, eu acho que ela está muito, muito à frente das outras.
Porque pelo que eu vejo hoje de empresas querendo entrar no Web3, às vezes é pegando um NFT e só querendo vender, achando porque ela tem uma marca enorme, ela vai conseguir vender e vai ter um lucro em cima daquilo. Basicamente é isso que elas estão buscando, lucro. Elas não estão buscando uma comunidade, né? Mas eu acho que quem vier pensando em comunidade ao invés de lucro inicialmente, ela consegue dominar esse mercado, assim, sabe? Fabuloso. Dri, eu preciso caminhar para a última pergunta com o Kaique. Quer fazer a última pergunta? Na verdade, eu só queria dar o último adendo, eu deixo para você a última pergunta. Eu estava até anotando aqui. É, Você participar de uma comunidade como essa, dentro da Web3, dentro da sua cidade, com um propósito que vá ajudar a sua comunidade, tem muito a ver com branding, né? Com a construção da sua imagem de marca perante essa comunidade, você se aproximar da sua comunidade, e você ser vista como como parte de alguma solução, né? Então, eu acho que tem muito a ver com estratégia de construção de marca também, né? E estratégia de construção de marca atrelada não apenas vou doar para a ONG, porque isso todo mundo já faz, mas eu vou doar para a ONG por meio de um projeto inovador, né, de Web3 e tal. É uma outra forma, como o Kaique disse, uma outra forma de você entrar na Web3 sem ser necessariamente fazer uma coleção de NFT que talvez não sirva para nada, ou que não conecte tanto com a sua. Se você não tem uma comunidade forte da sua empresa, se você não tem pessoas que saibam fazer isso dentro da sua empresa, se você não tem alguém dedicado para fazer um projeto de NFT, você não vai arriscar para fazer um flop que nem a Porsche, por exemplo, né? Então, se você pega carona nos projetos que já estão dando certo, apoiando uma comunidade de Web3 que já está rolando, eu acho que pode ser um outro caminho também, Total, né? concordo, total. Olha, caminhando para a última pergunta, Kaique, que a gente, assim, esse papo ia render, que a gente misturaria aí o Web3, principalmente o ESG. Por sinal, eu estou lendo um livro super legal chamado Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholders. Não sei se você já viu, é uma coleção de textos fabulosos. Inclusive, tem texto da Vivi Elias, uma professora na FIAP. Ela trabalhou na 99 Jobs. Ela é fabulosa. Foi até ela que me indicou o livro e eu estou debruçada nele. Mas, Kaique, você já chegou a mencionar um pouquinho assim de coisas que você queria por Onça Cripto. Eu quero fechar com a última pergunta, efetivamente perguntando assim: quais os próximos passos, né? Vocês vão fazer alguma coisa agora? O que que você está planejando aí mais para frente fazer com a Onça Cripto? Bom, a gente quer abrir cada vez mais o nosso cripto, então a ideia é que a gente possa dar essa oportunidade para a comunidade colaborar cada vez mais com o projeto, assim, né? Porque se depender de mim, depender do time ali em si, a gente não está hoje exclusivamente trabalhando com isso, então acaba ficando restringido o projeto porque depende muito da gente. Então, cada vez mais a gente quer soltar esse projeto para a comunidade, é da comunidade, sabe? Eu acho que por um certo período ali a gente ficou atuando muito em cima para fazer isso dar certo, insistiu. Hoje ela já tem uma certa comunidade, não é muito grande, mas é uma galera que está ali todo dia, conversando, trocando informação, sabe? Então eu acho isso fantástico. Então eu não olho o sucesso do projeto não pelo número em si de vendas ou pelo tamanho da comunidade, mas o progresso que a gente está tendo e aprendendo cada vez mais. Assim, eu acho que o Onça Cripto ele é um grande estudo, um grande teste, que pode ter muito sucesso aí com evolução constante. E eu vejo que o papel da comunidade, ter esse projeto aqui, é fundamental para o caminho do que a gente espera do projeto, né? Então, a gente está com algumas estratégias aí para abrir a parte de marketing, principalmente, tipo, para a comunidade conseguir acessar, dar opinião, criar, fazer o que achar melhor. A gente está no processo de estudar como é que a gente transforma ela em uma DAO, assim, né? Tipo, o mais próximo disso possível, para que a gente atinja esse nível de transparência autônoma, descentralizada, com votação da galera, enfim, eu acho que isso é muito mais organizado. E a gente quer muito seguir esse caminho de corporativo, assim, né? De mostrar para as empresas que um projeto de PFP pode fazer diferença na estratégia ESG que ela tem, pode causar
um impacto muito grande em engajamento da comunidade interna da empresa ou também da comunidade de Web3 de maneira geral. Então, acho que esse é o caminho que a gente está trilhando, está sonhando e planejando daqui para frente. Adriana, momento de agradecer. Kaique, fabuloso conversar com você. A gente já conhecia o Vitor, mas nós não te conhecíamos. É fabuloso, assim, por acaso hoje é a nossa segunda gravação e foi um encontro de pessoas extremamente motivadas e cheias de propósito. Então a gente também fica ainda mais animada, mais feliz. Foi muito bom conhecer o projeto. Eu adoro a transparência e a verdade que as pessoas trazem quando mencionam seus projetos de eu errei, eu estou testando, eu estou num beta contínuo. Isso é muito importante porque as pessoas têm medo de experimentar coisas na Web3, né? Ou de fazer perguntas sobre o Web3. Eu falo, gente, não tem pergunta errada, assim, tenham curiosidade, experimentem. Tem muita coisa legal que vai acontecer e é muito bom ver um projeto de impacto, né? Impacto assim real, em real life, de coisas acontecendo. Do meu lado, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar tantos propósitos aqui com a gente. Queria Eu que agradecer agradeço, gente. também, Kaique, pelo seu compartilhamento, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e por abrir, né, algumas informações do seu projeto. Eu estou muito feliz de conhecer também e espero conversar com você mais vezes. Perfeito. Bom, eu adoro esse papo, adoro falar sobre Web3, SG, inovação, e principalmente devagar sobre ideias, né? Então, se deixar, a gente fica um tempão aqui tomando café e pensando quais são os futuros de qualquer coisa que pode tomar. Eu gosto muito de ficar falando sobre isso. E, bom, foi um prazer conhecer vocês, o papo foi super leve, consegui trazer algumas coisas assim que eu penso, foi muito bom compartilhar tudo isso, assim. E, bom, estou à disposição aí para falar cada vez mais aí sobre Web3, sobre SG, como é que a gente pode pensar em um futuro melhor, né? Eu acho que esse é o objetivo que eu tenho, assim, pessoalmente. E parabéns pelo trabalho de vocês, assim, eu acho que dar voz para as pessoas para falar sobre esses temas é muito importante para o desenvolvimento geral, assim. Obrigada, Kaique. Então, Ai, até a obrigada. nossa próxima semana com mais Amanhã Já Foi, mais cases, mais inspiração, mais Web3. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.